Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para ensinar vocês a fazer um bloquinho igual esse daqui, um bloquinho de rascunho, um bloquinho de anotação. A ideia é fazer vocês aproveitarem aqueles cadernos que sobram de um período para o outro, de um ano para o outro, fica aquelas folhas que não dá mais para usar para uma matéria inteira, mas você também não quer jogar fora para não ficar aquele caderno lá guardado, né, sem ter utilidade nenhuma. Então a gente reaproveita o caderno e deixa ele com uma cara bem mais bonitinha, bem mais simpática. Tá vendo? Então vamos lá? Eu vou passar aqui, vou botar aqui na tela a lista de material para vocês e depois acompanhe o vídeo até o final que vocês vão gostar, tenho certeza. Para começar, eu vou retirar, vou separar as páginas do caderno, tirando o aramezinho dele que tá aqui. Usei um alicate comum para poder tirar essas pontinhas que ficam aqui, já tirei do meu. E agora é só a gente vir aqui desenroscando para poder tirar. Vou tirar aqui mais um pouco. Tava amassadinho, então agora é só a gente vir aqui desenroscando. Pronto. Agora sim, o meu aqui ele tá novinho, porque eu não tinha um caderno velho em casa, né? Então eu vou pegar aqui primeiro as capas do caderno separadas e vou cortar aqui com estilete só para poder tirar essa beiradinha, essa parte dos furinhos. Eu vou sumir com ela, essa parte aqui dos furinhos, tá? Então eu vou cortar bem rente para não perder muito da minha capa. Eu vou ficar em pé agora para poder fazer esse corte, porque com o estilete dá mais firmeza na mão. Aqui na minha base eu consigo posicionar porque ela é toda marcadinha em centímetros. Se você não tiver uma base dessa, você marca na régua a distância que você for cortar e vem. Como a capa é um pouco mais grossinha, vai passando estilete várias vezes até acabar de sair. No caso aqui o meu deu 1 centímetro que eu tirei. Tirei daqui, dessa capa, não tem mais furinho, agora eu vou tirar da outra. Tirei da capa, agora eu vou tirar das folhas do caderno. Então aqui as folhas, pode colocar todas juntinhas, ou se você preferir pode dividir em duas partes, em várias partes, se você ainda não tiver familiaridade com estilete, com refile. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou tirar 1 centímetro, posiciona a régua aonde eu vou cortar e não tiro a mão da régua até terminar de cortar, vou tirando todas as folhas. Que aí você vai ter certeza que tá cortado no lugar certinho. Tá? Aqui eu tirei. Pronto. Refilei. Tirei tudo que tava aqui. Depois que você já refilou as folhas, né, tirou aqueles buraquinhos que tinha aqui e da capa também, só medir as folhas aqui junto com a capa, ver se tá certinho, ver se tá cabendo, se você não cortou muito a capa, né, ver se tá cabendo. Eu gosto de deixar minhas páginas de dentro um pouquinho menor do que a capa, acho que fica mais bonitinho, tá bom? Tá certinho, agora a gente vai pra preparação da capa. Capa é o seguinte, primeira coisa, a gente vai marcar aqui, tirar uma faixinha daqui de baixo, vou tirar uma faixinha de 6 milímetros de altura, tá? Então, vou medir aqui. Feito isso, marquei e vou cortar.
Mais uma vez passando estilete até sair. Pronto. Uma faixinha bem pequenininha. Vou deixar ela aqui. E agora aqui eu vou tirar da capa uma distância do mesmo jeito, no mesmo sentido que a gente tirou aquela faixinha, eu vou tirar 2,5 centímetros aqui. No caso é o mesmo tamanho da minha régua, a mesma largura da minha régua, então eu vou aproveitar ela mesma e vou tirar. Nesse caso aqui, o corte tem que ser mais certinho, então eu vou ficar em pé. Prontinho. Agora a gente vai unir essas duas partes, gente. É isso mesmo, a gente vai unir. Por quê? Para poder fazer a dobra da tampa. Então, agora que a gente já separou essas duas partes aqui, a gente vai unir as duas usando uma folha de papel sulfite. Um pedaço de papel sulfite, né? E essa tirinha que a gente tirou aqui, como referência, vai ser essa largura aqui que vai ter entre essas duas partes. Passo a cola aqui embaixo. Aqui. E vou posicionar o papel sulfite aqui embaixo, só espaço mesmo onde eu passei cola. Vai ficar assim. E agora, essa faixinha que vai me dar a distância entre uma e outra. Eu não vou colar a faixinha aqui, vou só posicionar ela aqui para eu poder saber onde que eu vou colocar essa outra parte aqui que eu tirei, para eu poder colar. Passar cola nessa parte aqui todinha. Colo retinho. E aí eu posso tirar a faixinha daqui, porque ela já me deu a distância e já me mostrou onde eu preciso colar a segunda folha. Só virar aqui e dar uma alisadinha com a mão, pra não ficar nenhuma bolhazinha. Vai ficar assim, ó. Viu? E agora é só tirar aqui o excesso de papel. E vai ficar assim. Isso aqui é pra poder dar movimento na capa, que a gente vai fazer as furações aqui e depois ela vai abrir assim. Para poder forrar a capa, eu separei aqui um pedacinho de tecido, no caso 2, né, capa contra capa, e deixo o tecido num tamanho bem maior, assim, uma folguinha boa, tá? Maior do que a capa. Já já vocês vão entender por quê. Então aqui, eu vou fazer essa daqui primeiro, que é a partezinha mais chata. Eu vou posicionar aqui no tecido, com o avesso virado para cima, e vou passar a cola aqui na capa. Se você tiver uma capa muito escura e um tecido claro, eu aconselho colocar uma folha de papel sulfite aqui na capa primeiro, colo uma folha de papel sulfite, tiro o excesso na borda, depois passo o tecido para poder a estampa da capa não atrapalhar a estampa do seu tecido. Aqui não vou ter problema, porque eu tenho um tecido com fundo azul marinho, então não preciso fazer isso não, tá? Então assim, para poder fazer essa parte aqui mais maleável, é só passar a cola nessa parte, primeiro passa a cola nessa parte maior. Eu vou usar o rolinho porque eu gosto o rolinho, ele espalha melhor a cola do que o pincel deixa a cola muito acumulada. Não passa na capa toda, só nessa parte que ficou maior primeiro, depois a gente vai fazer a outra parte. Vira e cola a capa no tecido. Vira aqui e dá uma alisadinha com a mão, com carinho, para não ficar enrugando o seu tecido, para não estragar. Marca bem aqui nas pontinhas para poder colar. Agora aqui, ó, levanta o tecido e passa uma colinha nessa parte aqui do vãozinho. Vem com o seu tecido
E aqui eu tenho uma ferramenta que a gente chama de espátula. Você encontra ela em casa de material de construção, acabamento e papelarias também. As papelarias maiores têm essa espátula, mas se não tiver, não tem problema nenhum. Um cartão de crédito velho, cartão de plano de saúde, funciona super bem, tá? Então você passa aqui e vinca o tecido aqui dentro dessa canaleta. Fica igual uma canaletazinha, só passar aqui. E agora cola nessa outra pontinha que ficou sobrando aqui. Se você colar tudo de uma vez, o tecido não vai descer ali na canaleta e não vai ficar legal, não vai ficar bonito. E agora aqui é só passar aqui. Ó, repara, o tecido eu colo do lado onde não estava o papel sulfite. Meu papel sulfite foi colado aqui. Então você cola o tecido do lado oposto ao papel sulfite, deixa ele pra dentro. Agora a segunda parte, que é a contracapa, é mais fácil, porque não tem aquela divisão. Agora, para a gente poder virar, é o seguinte: existe uma ferramenta que se chama fio de cabelo, que é esse triângulozinho aqui, que ela ajuda a gente a cortar o cantinho. Posiciona aqui e corta, que aí fica o cantinho perfeito. Mas se você não tem essa ferramenta, não tem problema nenhum. Pode cortar aqui, deixando meio centímetro de tecido aqui, nessa beiradinha, tá? Eu vou usar o fio de cabelo, porque eu já tô acostumada. Agora que eu tirei aqui os cantinhos, ó, vai ficar assim. Eu vou acertar essas bordas, por isso que eu deixei com sobra. Por quê? Eu quero deixar um corte bem retinho, porque depois na hora que a gente virar e colocar a folha de guarda, não ficar marcado, não ficar linha soltando, nada disso. Eu tenho aqui uma reguinha, essa régua aqui, ela se chama gabarito de encadernação, régua de encadernação. A minha, ela mede 1,5 cm. Então se você não tiver essa régua, não tem problema, pode ser no olho, pode ser com a tesoura. O importante é você deixar um corte bem retinho aqui, pra na hora que virar, ficar bonitinho. Então aqui, ó, mais uma vez eu vou usar o meu cortador circular. Mas se você tem uma régua, marca com a caneta, depois corta com a tesoura. Mas não corta o dedo, tá? Caso tenha o cortador circular. Aqui, ficou mesmo tamanhozinho nas bordas. Vou fazer agora na contracapa, mesma coisa. Prontinho. Aqui minha contracapa também já tá cortadinha. Agora eu vou fazer o acabamento virando esse tecidinho aqui pra dentro com cola. Só passar a cola aqui. Com a espátula a gente puxa desde lá de baixo o tecido, começando pelo meio. Só um minuto. Aqui, ó, nesse pedacinho de tecido que fica sobrando aqui, passa uma colinha também. Aqui, ó, de baixo pra cima, vem puxando, começando pelo meio e depois pras beiradinhas. A sobrinha de tecido que fica do lado, aperta aqui com a espátula. Pode ser com o dedo também, se sentir mais vontade com o dedo. O importante é colar aqui essa beiradinha aqui, ó, do tecido. Tecido com tecido. Se você começou por esse lado, faz o oposto agora.
tudo coladinho. Agora para fazer o acabamento, porque você não vai deixar o tecido sobrando aqui, né, aparecendo. Eu cortei 2 folhas de papel Color Plus, 180 gramas, para poder colar aqui no meio e fazer a folha de guarda. 1 centímetro menor do que a capa, o papel. Mede, vê se está cortado direitinho o tamanho. E agora é só colar. Vou passar a cola aqui primeiro no centro, onde não tem tecido. E agora aqui, no papel. Por que que tô fazendo desse jeito? Que aí eu não corro o risco da minha cola manchar o tecido que tá ali, de eu não passar cola além do lugar que eu preciso realmente passar. Faz aí um papel bonitinho que combina com a estampa que você escolheu. Tem papel de scrap decorado. Inclusive a forração da capa pode ser de papel também, não precisa ser só tecido. Tem muito papel bonito que dá pra fazer uma capa bonita, vai ficar legal. Um bloco de rascunho não precisa ser feio. Centralizo e colo. Alisa com a mão bastante, para não deixar bolha. Por que que eu deixei o tecido bem retinho na hora de cortar aqui do lado? Para não ficar aparecendo aqui no papel a marca do tecido. Aparece, mas vai aparecer bem retinho. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui na contracapa. Prontinho. Agora, ó, capa e contracapa prontos. Olha só a capa como é que ela fica. Vira bonitinho para você poder abrir o bloco. Capa e contracapa prontinhos. Agora é só a gente furar e fazer a costura com a fita para formar o bloquinho. Bom, vou fazer agora que já tenho a capa e a contracapa encapadinhas, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer os furinhos nessa parte menor aqui, que a gente deixou, a parte menorzinha da capa. Eu vou fazer 3 furinhos aqui. Vou marcar. Tem essa ferramenta aqui de fazer o furo, mas quem não tiver não tem problema, dá pra fazer com aquele furador de papel, de escritório mesmo, tá? Vou pegar e vou furar aqui, esse lado mesmo, onde eu marquei. Tem que tirar o coisinho que fica aqui dentro. Bate pra tirar. Pronto. Os 3 furinhos aqui. E agora com esse aqui vai ser o meu gabarito para eu poder furar a contracapa. Vou colocar aqui, ó, os lados se encontrando, as duas partes de dentro se encontrando. E aqui vou marcar na contracapa, onde que eu vou fazer os furinhos da contracapa, usando os furinhos da capa. Ó, marquei aqui e vou furar. Bom, aqui agarrou. Só tirar aqui.
essas duas furadas aqui, eu vou usar a capa para poder furar as folhas do bloquinho. Vou posicionar onde elas vão ficar certinho, bonitinhas. Vou marcar aqui. Marquei a primeira e não preciso marcar o resto, porque eu vou usar essa primeira como gabarito das próximas. Agora eu vou dar um pause para poder furar as minhas folhas e volto quando tiver tudo furadinho, porque furar papel é fácil, todo mundo sabe. Bem, agora que já tá tudo furadinho aqui, já furei as folhas todas, tudo furadinho, capa contra capa e todas as páginas do bloquinho. Eu vou juntar tudo aqui bonitinho, alinhar aqui pé com pé, o melhor, no caso aqui seria a parte de cima, né? Para poder ficar tudo certinho, bem alinhado, para poder fazer a costura agora. Eu separei aqui um pedaço de fita, que foi o seguinte, eu medi aqui 6 vezes esse tamanho aqui. Mas é quase certo que 4 dá, mas eu prefiro que sobre do que falte. Então, eu vou dar um piquezinho aqui na ponta, fazer um furinho na ponta da fita e grampinho de cabelo para poder passar a fita, que eu vou fazer a costura ali nos furinhos do bloquinho, tá? Começo pelo furinho da frente, aqui é a capa. Vou começar pelo furinho do meio, da frente, de frente para trás. Passo aqui. Aqui na frente vou deixar um pedaço de fita bom para poder dar um laço no final, que aqui vai terminar. Agora aqui eu vou pegar minha fita e vou passar daqui pra cá e vou passar no mesmo furinho de novo. Agora vindo de trás pra frente, né, trazendo a fita lá de trás aqui pra frente e passando aqui de novo no mesmo buraquinho. Ah, só cuidado pra não passar por dentro. Tá aqui. Vai torcendo a fita. Eu gosto de fazer com fita, que ela aparece mais, mas pode fazer com cordão encerado, com linha de bordar. Se você gosta mais com barbante, se quiser fazer uma costura mais rústica, vai ficar bonito também. Eu gosto da fita porque ela dá volume, ela aparece mais. E esses buraquinhos que você faz, não precisa preocupar, porque o acabamento dele não vai aparecer esses fiapinhos que ficam, a fita tampa tudo, que a gente acaba passando mais de uma vez em cada buraquinho. Então aqui, ó, voltei aqui pra trás, tô aqui na contracapa, eu vou passar aqui nesse segundo furinho do lado de cá, aqui. Saio aqui. Dou a volta, passo aqui de novo. Tô vendo aqui, ó, puxando aqui pela frente. Vai torcendo a fita. Passei aqui em cima de novo. Agora eu venho aqui pelo lado. Vou voltar aqui. Tá aqui do ladinho. Passei aqui e a minha fita voltou aqui pra frente. Eu vou voltar aqui no furinho do meio. Tô saindo aqui atrás de novo. Vou acertando a fita. Agora eu venho pro outro lado.
e vou fazer a mesma coisa. Tem horas que agarra. Passo aqui. Agora eu venho aqui pelo lado e vou voltar aqui no furinho de trás. Aqui, preciso que essa fita termine aqui na frente. Não preciso entrar com ela aqui e depois voltar. Eu vou passar aqui. Vou passar com ela aqui por dentro dessa fitinha. Já vou mostrar pra vocês. Que tá muito justinho. Aqui, ó. Vou passar com ela aqui dentro. Pra ela poder preencher esse espacinho aqui da frente. Aqui. Só ajeitar ela aqui, a fitinha, pra não ficar muito torta. E vem com ela aqui. Vou voltar com ela aqui. Vou passando. E agora é só dar o nó, depois o lacinho. Olha quanto que sobrou de fita. Dá pra fazer com umas 5 partes. Tranquilo. Um laço bem bonitinho. Isso aqui que a gente fez se chama costura japonesa. Acho que eu não falei ainda, né? Costura japonesa. Acerta o lacinho pra ficar bem fofo. Agora é só tirar o excesso de fita. Prontinho o bloquinho. Agora é só fazer o rascunho, suas anotações. E é isso. Gostou? Então, dá um joinha no vídeo, curte, se inscreve no nosso canal e acompanha que sempre vai ter vídeo legal aqui, tá bom? Beijo, gente. Até o próximo vídeo.